Nós vamos meditar então no livro de Jó e você é o nosso convidado. Mas nesta manhã eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos neste momento nos achegar na presença do Senhor e orar. Abra o seu coração, vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, engrandecemos e enaltecemos o teu santo e bendito nome. Estamos, Pai, na tua presença, com reverência, com temor, para ouvirmos, ó Pai, a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor, Pai, traga para nós a tua mensagem, Pai, através da tua palavra. Ela é a melhor profecia que nós podemos ter, a tua palavra. Então dá-nos, Senhor, sabedoria e entendimento. Abre os nossos ouvidos espirituais para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Visita, Senhor, nesta manhã, a vida dos teus filhos e filhas. Que eles sejam beneficiados, Pai, pelo poder da oração. Que eles sejam assistidos em suas necessidades. Visita sua família, seus lares, trabalho, todas as áreas, Pai, das suas vidas, espiritual, financeira, vida, Pai, profissional. Visita, Pai, nesta manhã e abençoa-os. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de fé e de esperança para o nosso coração. Que do início ao término do programa o Senhor esteja no centro. O Senhor seja, Pai, a direção. O Senhor esteja no controle. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora, tema do programa, os caminhos de Deus são insondáveis. Nós vamos meditar lá no livro de Jó. Agora, irmãos, nós temos um sorteio do programa Emanuel. Nós vamos hoje estar sorteando para 2 ouvintes 2 livros. O primeiro livro é Vivendo o Propósito, da autora Sara Souza. E o segundo é Como Superar Crises, Ana Maria Almeida. São 2 livros que algum dos ouvintes, alguém aí que está do outro lado, vai receber. Depois, no finalzinho, a gente faz um sorteio. Mas para isso você tem que ouvir a mensagem, tem que ficar ligadinho conosco. Se você quiser participar, liga aqui na rádio 3264-2018. Amém? Quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs que sempre estão nos apoiando no ministério, que nos acompanham nas plataformas digitais, que interagem conosco. Então, bom dia a todos vocês, shalom, Shabbat Shalom, sábado abençoado. Quero também agradecer aos irmãos que são mantenedores do programa. Obrigada pela oferta para nós pagarmos o nosso horário aqui na rádio. Eu creio que Deus escolheu pessoas especiais com um coração bondoso, que entendem a obra de Deus para nos ajudar. Amém? Vamos fazer a meditação então do programa de hoje? Sem mais delongas, para nós não nos perdermos, nós vamos fazer então já a meditação. Vamos mais uma vez orar? Senhor Deus e Pai, que nesta manhã a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Visita, Pai, cada um dos Teus filhos, fala com eles, Pai, por intermédio da Tua santa e bendita palavra. Que esta palavra traga transformação, Pai. Traga cura, traga renovo, esperança, traga fé aos nossos corações. Mais uma vez oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Você está ouvindo o programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Momento de reflexão. Graças a Deus. Nós vamos meditar então em Jó, do capítulo 9, versículo 1. Não vamos conseguir ir muito além do versículo 10. Então nós vamos parar no versículo 10. Só que eu gostaria de explicar um pouquinho o contexto da mensagem, para já nós não entrarmos no capítulo 9 e você ficar aí do outro lado perdido. Com certeza você já ouviu falar de Jó. É um dos livros, né? Uma grande poesia, um livro muito bonito na Bíblia Sagrada. E nós vamos então entender um pouquinho a partir do capítulo 8.
Nós sabemos que Jó, ele era um homem puro, reto, temente diante de Deus, e ele foi provado pelo Senhor quando o inimigo chegou ali e falou: mas será que ele vai continuar te servindo? Será que ele vai, né, se eu tocar nele, será que ele vai continuar servindo? Mas Deus, ele até permitiu, teve a permissão do Senhor. Jó, ao longo de todo o livro, aconteceram tantas coisas com ele. Ele foi perseguido, ele foi criticado, seus amigos, né, na verdade, que amigos, né, estavam ali somente, em vez de apoiar, somente para criticá-lo. E no capítulo 8 do livro de Jó, nós vemos aqui, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, nós vemos aqui: Bildade de Suás tomou a palavra e disse: o curso necessário da justiça divina é o tema. Então, no capítulo 8, o que vai acontecer? Os amigos de Jó, eles voltam a falar, daí já é o segundo amigo de Jó, Bildade. Então, aqui é o primeiro discurso dele. Bildade, ele foi, né? Ele era um homem menos cortês, ele não foi atencioso aos sentimentos de Jó. Ele fez igual ele fez, né? A sua reflexão foi até insensível. As acusações que ele trouxe ali para Jó gerou constrangimento. E até mesmo no capítulo 6, nós já vamos ver que anterior ao capítulo 8 ali, eles estavam criticando, acusando tanto Jó, que Jó ele pede para que eles tenham compaixão dele lá no capítulo 6, que eles sejam empáticos com ele. Porque é tão difícil nós ouvirmos críticas, não recebemos apoio, mas ouvirmos críticas. Então lá no capítulo 8, versículo 6, diz assim: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então aqui ele questiona essa característica que Jó é descrito lá no início do livro. Ele está ali questionando. No capítulo 8, versículo 20, diz assim: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Então estes são os questionamentos de Bildade para Jó. E nós também, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós somos mais acusados do que apoiados. Sempre vai aparecer alguém para nos acusar, não para apoiar. Alguém para tentar denegrir a nossa imagem, para nos entristecer. Alguém que vai ao nosso, em vez de ir ao nosso encontro, vai contra nós, para que nós possamos até mesmo desistir da nossa missão. Ao longo do caminho já encontrei muitas pessoas assim, que não querem contribuir, mas querem criticar o que você está fazendo. Não há apoio ao trabalho, mas se acham no direito de falar que o trabalho não é bom, que o trabalho que você está fazendo não serve. E assim ao longo do caminho nós encontramos pessoas assim. E lá no capítulo 9 nós já temos a resposta de Jó para Bildade. E é este capítulo que nós vamos meditar, porque Jó volta à cena e ele traz ali alguns desabafos. E nós temos aqui um longo discurso de Jó no capítulo 9. Segundo a Bíblia de Jerusalém, diz: a justiça divina domina o direito. Jó toma a palavra e fala então. E nesses desabafos, esse discurso, ele inicia com a declaração da impossibilidade do homem caído estabelecer sua justiça com Deus. Porque aos olhos de Deus nós somos preciosos, somos filhos e filhas dele, mas nós também, irmãos, temos que saber o nosso lugar de filho. Nós temos que ser filhos obedientes e sabermos que Deus ele pode sim nos corrigir. Deus ele permite o sofrimento nas nossas vidas para nos elevar espiritualmente.
Quando passamos por sofrimento, muitas pessoas falam que o inimigo da minha alma está fazendo isso comigo. Não, muitas vezes é uma elevação espiritual. Deus permite o sofrimento para que nós possamos nos achegar a Ele. Então, no capítulo 9, Jó, ele é incapaz de responder a Deus. E ele vai criar ali um ambiente de um tribunal. E ele contende ali com Deus. São lindas as aplicações para as nossas vidas neste capítulo. Verdadeiramente é uma poesia o livro de Jó. Então eu gostaria de trazer a exposição da palavra, do capítulo 9, versículo 1 até o 10, para nós irmos meditando em versículo por versículo, para você entender o que Jó está falando aqui no capítulo 9. Vamos para a exposição da palavra. A justiça divina domina o direito. Versículo 1. Jó tomou a palavra e disse: sei muito bem que é assim, mas como poderia o homem justificar-se diante de Deus? Se Deus se dignar pleitear com ele, entre 1000 razões não haverá uma para rebatê-lo. Quem entre os mais sábios e mais fortes poderá resistir-lhe impunemente? Ele desloca as montanhas sem que se repare e derruba-as em sua cólera. Abala a terra desde os fundamentos e faz vacilar suas colunas. Manda ao sol que não brilhe e guarda sob sigilo as estrelas. Versículo 8. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar. 9. Criou a Ursa e o Órion, Pleiades e as câmaras do sul. Versículo 10. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Amém? Então, estes versículos que nós lemos aqui são somente uma parte de todo o discurso de Jó. E o plano geral desse discurso de Jó nos leva a ver ali os 3 críticos, né? Os 3 amigos de Jó ali, eles produziram 3 discursos, cada um deles, exceto o terceiro amigo, que produziu somente 2 discursos. Então, Jó, ele respondeu às réplicas das argumentações dele. E a resposta de Jó, que é dada aqui no capítulo 9, vai se referir aos argumentos de Elifaz. Ele aborda somente ou exclusivamente também os argumentos de Bildade, como diz aqui. Bildade e de Suaz tomou a sua palavra e diz. Quais eram, né, os 3 amigos de Jó? Você se lembra? Quais eram os 3 amigos? Elifaz, Bildade e Zofar. Então Jó tomou a palavra e disse: sei muito bem que é assim, mas como poderia o homem justificar-se diante de Deus? Esta é uma pergunta. Como pode o homem, irmão, se justificar diante de Deus? Como você pode chegar na presença, se pôr diante do Senhor e você se justificar? Jó ali, ele oferece uma réplica do discurso de Elifaz, ou ao discurso de Bildade, como eu disse, ou a ambos, né? Ninguém é inculpável no sentido absoluto do termo. Pois, como está escrito lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há nenhum sem culpa. Todos somos culpados, todos nós nascemos no pecado, somos pecadores. Jó, ele não estava argumentando contra esta tese que é óbvia, mas ele também não estava reivindicando que ele não tinha pecado. Mas ele estava afirmando ali quais eram os motivos que o sofrimento dele tinha se originado, para originar essa causa que ele estava passando. Então ele não estava sendo punido pelos seus pecados. Deveria haver um outro motivo para o sofrimento dele. E era isso que ele estava ali tentando falar. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia:
talvez meus filhos tinham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. Então Jó, ele era um homem reto, puro, temente a Deus, e ele oferecia sacrifícios apropriados para expiação, para santificação. Mas ele sentia que essa não era a verdadeira maneira ainda de um homem se tornar justo diante de Deus. Os ímpios perecem, mas Jó, ele era inocente. Por que ele estava sofrendo então? Porque o justo sofre. Como eu disse para você, muitas vezes o sofrimento do justo é devido ao quê? A uma elevação espiritual. Ninguém aprende nada com alegria. Nós aprendemos com o quê? Com sofrimento. Provérbios diz que é melhor estar na casa onde há luto do que onde tem um banquete. Então, em si, irmãos, o homem, ele é capaz de... Ele é um homem pecador e ele é incapaz de se justificar diante de Deus. Mas o Evangelho também nos mostra um Salvador que, através dele, nós podemos obter justificação. O Evangelho ali nos revela a justiça de Deus. Quando lemos, quando estudamos ali Romanos, vamos entender um pouquinho sobre essa justiça de Deus que foi propiciada para nós ou providenciada por Deus para nós, para que nós pudéssemos ser justificados pela obediência e morte do seu próprio Filho. Ele foi o substituto. Amém? Então, como pode ser um homem justo para com Deus? Olha só a resposta de Agostinho. Abre aspas. A suficiência de meu mérito é saber que o meu mérito é insuficiente. Fecha aspas. A suficiência de meu mérito é saber que o meu mérito é insuficiente. Então, nós não temos mérito nenhum. Mesmo olhando para as nossas virtudes, para os nossos sacrifícios, olhando para os nossos méritos, ai, porque eu faço isso para o Senhor, ai, porque eu jejuo todos os dias, ai, porque eu tenho esse ministério, porque eu ajudo os pobres, porque eu intercedo pelos outros, porque durante todos os dias eu medito na palavra. Não há justificativa, irmãos. Não é pelas nossas virtudes, pelos nossos sacrifícios, pelos nossos méritos, ou até mesmo pelo mérito a outros, a intercessão, outras pessoas orando por nós. Então, tudo isso é vão. Vocês estão conseguindo entender? O versículo Deus diz assim, ó, se Deus se dignar pleitear com ele entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-la. Então, se um homem tem uma causa, se ele pegar a sua causa ali e diante de Yahvé, diante de Deus, ele foi ali e apresentar esta causa, e ele fingir ser justo, quem estiver ali ao redor dele vai rir dele. Como diz essa palavra aqui, vai expulsar ele do tribunal. Pensa comigo, Jó, ele era um homem inocente, sofreu, e ele não sabia dizer o porquê. Será que nesta manhã este é o teu caso? Você está sofrendo e você não sabe o motivo do seu sofrimento? Talvez você possa estar sofrendo por consequência de um pecado que você tenha cometido no passado. Mas talvez você seja inocente. Mas o tribunal de Deus, ele vai te trazer a justiça, vai te justificar. Deus, ele pode acusar o homem de 1000 coisas, mas o homem não pode defender-se de um único caso. Jó, ele reconhecia essa soberania de Deus, este poder, essa sabedoria inescrutável do Criador. O único que fez todas as coisas do nada, do vocábulo bara, né? Então, mesmo reconhecendo que ninguém pode ali responder a Deus se for questionado, isso também nos mostra a nossa limitação humana, irmãos.
diante da justiça divina. Já pensou nós rebatermos com Deus, queremos colocar Deus na parede? Tome cuidado quando você for falar com Deus, quando você for se referir ao sagrado. Quando você quiser exigir alguma coisa de Deus, não faça isso. A própria oração do Pai Nosso nos ensina que seja feita a tua vontade. Versículo 4 diz assim: quem entre os mais sábios e mais fortes poderá resistir-lhe impunemente? Se Deus, ele tem toda a sabedoria, se Deus é sábio, onisciente, Deus é poderoso, onipotente, ele tem suas próprias qualidades, seus atributos, transcendental. Deus é transcendente. Como que nós, tão pequenos diante deste Deus tão grande, podemos, não crer, não confiar nessa sabedoria, neste poder do Eterno, que pode todas as coisas? Nenhum ser humano, nenhum irmão ser humano pode se aproximar da sabedoria do poder que há em Yahvé, que há em Deus. Ninguém pode ser o ganhador do prêmio Nobel, pode ser o maior cientista da história. Ninguém. Ninguém também pode resistir à autoridade e desobedecer a Deus. Ninguém. Ninguém pode desobedecer às ordens do Eterno. Como diz aqui, quem é sábio de coração e poderoso em forças, quem poderá resistir-lhe impunemente? Temos que tomar cuidado, com a nossa vida espiritual, porque o nosso Deus, ele condena o agressor, ele condena o ímpio, ele sabe como lidar com o ímpio, e ele também sabe infligir o pecado também, o castigo devido ao pecado que aquela pessoa fez. Então, Deus é sábio demais para tomar as suas decisões. Ele é sábio demais para saber o que é melhor para você. Não pense você que você sabe tudo. Nós não sabemos nada, irmãos. A grandeza de Deus é muito grande, então é loucura contender com Deus, é loucura tomar as rédeas da própria vida e falar: eu vou fazer, eu consigo por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, eu vou fazer, Deus querendo ou não querendo. Cuidado, é loucura. Nós temos vários exemplos de fatos da história, líderes infiéis. Lembra que nós ministramos aqui sobre o exército de Senaqueribe, o caso também de Faraó, que durante tanto tempo escravizou o povo de Deus, uma escravidão brutal, mas ele também foi punido da mesma maneira. Quando Yahvé enviou as pragas ali no Egito, da mesma forma que ele afogou o filho das mulheres hebreias, quando nasceram ali, lembra que Moisés, Moshe, ele foi poupado? Ele também pereceu afogado lá no Mar Vermelho. Lembra que nós meditamos nisso? Que ele e os seus cavaleiros ficaram afogados lá no Mar de Juncos. Então, o nosso Deus, ele é o único Senhor, é o único Deus. Ninguém é bem sucedido se opor a ele. Não se oponha aos caminhos de Deus. Não se oponha aos servos de Deus, às pessoas que estão ali, às autoridades que Deus levantou. Não se oponha. Lá no versículo 5, diz que ele desloca as montanhas sem que se repare e derruba-as em sua cólera. Ele desloca as montanhas. Imagina o poder de Deus, que é tão grande que ele pode derrubar montanhas. Ele derruba montanhas sem que se repare, derruba-as em sua cólera. Aqui nós estamos vendo uma referência a terremotos, O poder de Deus é incompreensível, está sempre operando. Os irmãos sabem que, eu já falei algumas vezes aqui que eu sou professora, fiz licenciatura e bacharel em geografia, e quando a gente estuda sobre as placas tectônicas,
A gente fica imaginando tudo que tem por baixo de nós, no mundo, né? Que nós não podemos ver, invisível ali. E aquelas placas convergentes, divergentes, umas passando por cima, por baixo da outra. Quando elas se chocam, acontece o terremoto, mas tudo isso está no controle de Deus. Essa força está operando de Deus. Ele desloca as montanhas sem que se repare. Se Deus quiser, Ele faz. Deslocar as montanhas é como nada para Deus. Tudo que Deus faz é como nada para Ele. Ele tem todo o poder. O poder de Deus derruba as montanhas. O poder de Deus também pode derrubar o ímpio, sem nenhum aviso prévio. Ele pode fazer a hora que Ele quiser. E nenhum homem, ele vai prosperar, se for contrário ao Todo-Poderoso. Cuidado, tenha temor do Senhor, tenha temor do Sagrado. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Lá no versículo 6, fala: abala a terra desde os fundamentos e faz vacilar suas colunas. Aqui nós vemos que está continuando ilustrando um terremoto. Os terremotos, né, poderosos que sacodem, aqui é visto como colunas da terra. Essa ilustração aqui de colunas nos mostra como se fosse um alicerce da terra que pode ser sacudido pelo poder de Deus. Salmo 75, versículo 3 diz assim: vacilem a terra e todos seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Essa declaração aqui de Salmo nos mostra que o próprio Deus firma as colunas da terra, como diz aqui, que Ele abala a terra desde os fundamentos. Então, tudo que está operando ali naquela força catastrófica é pelo poder de Deus. Essas colunas também, elas seriam estáveis se o poder de Deus não estivesse ali segurando elas. Imagina, irmãos, se nós aqui, na atmosfera que vivemos, num sentido assim gravitacional, se nós estivéssemos jogados para lá e para cá. Não, tudo está no controle de Deus. Quando acordamos, o ar que respiramos, o fôlego de vida, mais um dia que Ele nos dá, somente de abrirmos os olhos e levantarmos da cama, é Deus no controle da nossa vida. Quantas pessoas dormem, se deitam para dormir e não acordam? Eu conheço várias pessoas que dormiram, mas não acordaram. Saíram para os seus trabalhos, mas não voltaram para casa. Pessoas que foram fazer um passeio e não voltaram para sua família. Então tudo está no controle de Deus. Deus tem um poder, Deus é dono de tudo. Tudo que você tem é de Deus. Então, se Deus pode fazer as colunas vacilar, Ele pode também fazer os inimigos perecer, não pode? Versículo 7. Manda ao sol que não brilhe e guarda sob sigilo as estrelas. Imagina, olha o poder de Deus. Ele mandar ao sol que o sol não brilhe. Olha só, hoje você não vai brilhar. Imagine se o sol fosse impedido de se elevar acima do horizonte. Imagina, seria um milagre de Deus. Muitas vezes, quando nós vemos qualquer coisa no céu, nós já ficamos aterrorizados, né? Quando nós vemos um eclipse, parece que aquilo causa um espanto, um medo tão grande. E o poeta aqui, ele está falando de uma forma metafórica deste poder que o Eterno tem, que Deus tem, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Manda o sol que não brilhe e guarda sob sigilo as estrelas. Então a própria natureza está sujeita ao poder daquele que a criou, do Criador. E se a própria natureza está sujeita ao poder de Deus, quanto mais nós, seres humanos, temos que andar na presença do Senhor de forma humilde, porque nós merecemos julgamento, nós não temos como nos justificar.
Nós não temos como contender com Deus. Aqui nós podemos ver, neste versículo, que o céu é como um grande livro que o Todo-Poderoso criou para a glória dele. Algumas vezes este livro está selado, outras vezes não. É incompreensível para nós. Muitas vezes este livro não pode ser lido. Diz o Targum, abre aspas, sela as estrelas com nuvens. Eu já disse aqui algumas vezes que eu participei uma vez de uma palestra de astronomia, eu fiquei maravilhada em poder ver as estrelas com as lunetas, né, com aquele telescópio, eu fiquei maravilhada. Grande é o poder deste Deus. Em uma tempestade violenta também nós podemos ver o poder de Deus ali acalmando as ondas, trazendo luz do céu numa tempestade. Tudo fica escuro, mas o poder de Deus logo traz a claridade. A lua vem e clareia todo o céu. Versículo 8. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar. Olha que lindo. É um poema, né? Sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar. Então aqui o poder do nosso Deus, de Yahvé, é ilustrado pelo ato criativo dele de espalhar as estrelas. Desdobra os céus. Fala aqui também, caminha sobre o dorso do mar. Deus, ele pode caminhar sobre o mar. É como se fosse nada para ele caminhar sobre as águas. Yeshua não caminhou sobre as águas. É como se fosse nada. Deus, ele criou as ondas e ele também pode andar sobre elas se ele quiser. A antiga cosmologia dos hebreus, irmãos, retratava toda a criação feita para o homem. O sol feito para o homem, a lua, as estrelas, tudo existiam para trazer luz e conforto. E quantas vezes nós hoje olhamos para o céu, olhamos para a lua, para as estrelas e nem nos maravilhamos mais com isso. É corriqueiro o nosso dia que nós não paramos para observar a obra da criação. Minha filha saiu de bicicleta essa semana à noite, tirou uma foto para mim e me mandou para eu fazer uma postagem. E eu estava vendo o ocaso ali, o céu todo escuro, né, já anoitecendo, todo laranja. É um fenômeno, chama ocaso. E eu fiquei maravilhada. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha o que o Senhor deixou para nós. Um céu tão lindo para nós admirarmos, para nos proteger, para cuidar de nós. É como uma tenda ali, né? Que todas as noites aparece ali para nos cobrir com aquela majestade. Grande é o poder do Criador. Lá no versículo 9, diz assim, ó, criou a Ursa, são constelações, né? Digamos aqui que essa Ursa é a Ursa Maior, criou o Órion. O Órion é aquela que tem o formato do grande caçador, né? Do caçador. E interessante que também já... Um dia desses, conversando com a minha filha, a gente estava falando sobre... Porque essa constelação de Órion, quem está dentro da constelação de Órion são as Três Marias. Você já ouviu aquelas três estrelas, uma perto da outra? Que é a Onitaka, a Onilã e Mintaka. Elas têm um nome. E a gente estava ali falando... Se lembra disso, Amanda? Nós estávamos falando das estrelas. As Pleiades, que são 7 irmãs também. As Câmaras do Sul, as 7 irmãs são as que estão mais perto da Terra. As Câmaras do Sul, ou Pleiades do Sul, a constelação que está dentro dela é a Cruzeiro do Sul. Que lindo esse ato da criação que mostra o poder de Deus nas constelações. As estrelas, a galáxia, o universo, tudo que Deus criou. Ele fez as constelações de estrelas. E esse registro que está neste versículo. Ursa, Órion, Pleiades,
câmaras do sul, ou Pleiades do sul. Os homens, como eu disse, olham para o céu, ficam admirados, nós ficamos admirados, sabendo que Deus tem esse poder criativo, e foi Ele que criou tudo isso. E isso ilustra o poder dele. Olha só o discurso de Jó. Essas câmaras do sul, ou recâmaras do sul, em outra tradução bíblica, elas, dentro ali daquela região invisível do hemisfério sul, elas têm inúmeras estrelas, todas elas têm inúmeras estrelas. Então o autor fala aqui da vastidão dos céus estrelados, mas cada estrela tem o seu nome. Imagina o poder do Eterno, que ele chama cada estrela pelo seu nome. E nós chegamos agora no versículo 10, que é o tema do programa. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Este aqui é o versículo principal do tema do programa hoje. E nós podemos concluir, irmãos, que ninguém pode sondar a verdadeira natureza do Eterno, do próprio Deus, das suas obras, de tudo que Ele criou, porque Ele faz maravilhas, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a sabedoria para tanto. O homem pode estudar, mas nunca vai chegar perto da sabedoria de Deus. Então ninguém pode pôr-se diante de Deus e interrogar a Deus. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Por que o Senhor deixou de fazer isso para mim? Eu quero isso, eu quero agora. O Senhor tem que fazer. Será que é dessa forma que nós ligamos, que nós temos a nossa ligação com Deus, irmãos? Será que nós vemos um Deus de toma lá da cá, você faz e eu faço por você? Não, irmãos. Tudo que você fizer por Eterno ainda vai ser pouco. Mesmo que Ele não faça por você, Ele continua sendo Deus. Não tem um louvor que fala, se a porta se abrir, Ele é Deus, se não se abrir, Ele é Deus. Se Ele permitir, Ele é Deus, se Ele não permitir, Ele é Deus do mesmo jeito. Então este versículo aqui, ele nos mostra sobre a declaração de Jó nesse discurso. E ele faz lá no capítulo 5, 9, fala assim, ó, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. E depois este mesmo versículo aparece aqui no capítulo 9, versículo 10, faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Então essa daqui foi a declaração de Jó para Elifaz, aliás, para Jó. O segundo crítico de Jó, né? Então ele salienta ali que era muito difícil para Deus, porque o Senhor faz maravilhas sem fim. Imagina, irmãos, se é algo difícil para o Senhor operar, não é nada de... Tudo Ele pode fazer. Não era muito difícil, né, para Deus fazer, porque tudo Ele pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas. Deus é o Deus do impossível. Lucas 1,37, porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Porque para Deus nada é impossível. Então, nós precisamos buscar a Deus da maneira certa. Nós precisamos buscar a Deus da maneira certa, com humildade, com arrependimento. O caso de Jó aqui era desesperador, porque ele tinha perdido tudo. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu amigos, as riquezas, tudo. Mas Jó, ele continuava reconhecendo o poder divino. Mas ele só via também Deus operar na sua vida de maneira negativa pelo que estava acontecendo com ele. Mas ele reconhecia esse poder de Deus. Então, muitas vezes, é incompreensível a forma que Deus age, irmãos, na nossa vida. É incompreensível porque certos caminhos, certas coisas acontecem. E quando chega essa incompreensão no nosso coração, nós temos que nos lembrar de Romanos 8, 28. Porque sabemos
que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tanto em multiplicidade, magnitude, complexidade e minúcia, Deus é grande. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Não existe um Deus com tão grande poder e majestade como o nosso Deus. Será que você pode falar amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o nosso dever e felicidade é confiar em Deus, mesmo que os nossos caminhos nos levem a um vale de sofrimento. Mesmo que possamos passar por situações mais difíceis e sem esperança da nossa vida, nós precisamos confiar em Hashem. Nós precisamos confiar nele. Se ele tem todo o poder, toda a autoridade, precisamos confiar nele. Um Deus tão perfeito que merece somente por nós ser reverenciado, adorado, obedecido. Ele só tem que ser reverenciado, irmãos. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, diz assim, vou fazer a leitura aqui. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vocês sabem qual foi o fim de Jó? O Senhor restituiu em dobro tudo que ele antes possuía. As reses de bois, as suas riquezas, sua família, Deus restituiu em dobro. Então essa é a conclusão do livro de Jó para nós. O fim, né? O alvo que o Senhor lhe deu. Ele foi provado, mas ele foi aprovado. A Satã chegou ali para acusar, mas ele foi aprovado. Precisamos ser aprovados. Irmãos, nada justifica a nossa desobediência com Deus. A nossa teimosia, a nossa insensatez, até mesmo a nossa ignorância acerca das coisas do Senhor. Porque quanto mais nós meditamos, quanto mais nós estudamos, nós sabemos que não sabemos nada. Não existe um ser que possa falar assim, eu sei tudo. Não, ele não sabe tudo. Eu vejo que eu sou como uma tábua rasa. Cada vez aprendendo mais. Então o propósito na expiação de Jó, em todo o sofrimento que ele passou, é para que nós possamos ver além dele e avistar a Deus. Será que você consegue avistar a Deus nas dificuldades que você tem vivido? Nos desertos que você tem passado? Você consegue avistar a Deus nos momentos tristes de solidão? No momento em que o caos tomou conta da sua vida? No momento que você não tem ninguém para estender a mão para você? Você se encontra sozinho, ferido, machucado, debilitado, acusado pelos opressores. E não tem ninguém para estender a mão. Mas existe um Deus, acima de todo poder e toda autoridade. O Deus que criou todas as coisas. Que olha por nós, que olha por mim, que olha por você. Que diz que esse sofrimento não é nada. Tem até uma frase de impacto, né? Não olhe para os seus problemas, mas diga para os seus problemas que Deus é maior que eles. E é verdade, irmãos. Deus tem todo o poder, Deus é maior do que tudo. Por que temermos o dia de amanhã? Tem um hino da harpa, eu não me lembro o nome dele agora.
Eu cantava no coral da igreja, que fala assim: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Então, diante da fúria, das ondas, do mar bravio, diante das tempestades, diante das lutas, Deus, Ele está ali no controle. É hora de você erguer sua cabeça e falar: Deus está no controle da minha vida. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Ele é a força que mora em mim. Ele é a força que está em mim. Eu vou vencer. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. E quando você se achegar na presença de Deus, reverencie Ele, adore Ele, obedeça a Ele, cumpra os mandamentos, os estatutos, as leis. Vale a pena, irmãos, sermos fiéis. Vale a pena sermos fiéis. Este sofrimento não é nada comparado à glória futura. Não foi isso que Shaul, o apóstolo Paulo, falou? Nada é comparado à glória futura. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de orar com você. Vamos fazer uma oração de fé? Pai Santo e Eterno, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Aprendemos, Pai, através do livro de Jó, que o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas, com Teu poder, com a Tua soberania, a Tua sabedoria, a Tua majestade, o Senhor controla o universo. Ó Deus Santo e Eterno, ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. Não queremos nunca, Senhor, contender com o Senhor, mas entender os Teus caminhos, sabendo que eles nos levarão, Pai, a um propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Assim, Pai, eu apresento neste momento a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Não importa quais sejam as lutas que eles estejam vivendo, que sejam ajudados, Pai, assistidos nas suas necessidades e abençoados nesse dia. Eu peço a Ti em oração em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Ainda vou dar a bênção final. Aguarde só um minutinho que nós vamos fazer o sorteio do programa. Enquanto nós estávamos aqui ouvindo a mensagem, e eu falei bastante, a minha filha fez os papeizinhos do sorteio. Vamos ver quem vai ganhar os 2 livros de hoje. Como Superar Crises e Vivendo o Propósito. Esses 2 livros vão para o sorteio. Agradeço a Livraria Evangélica, Centro Bíblico de Maringá, que me deu vários livros para este sorteio. Para sorteios futuros também, né? Vamos ver quem vai ganhar hoje o presente do programa Emanuel. Todo sábado nós temos um ouvinte que é abençoado. Vamos ver quem vai ganhar. A irmã Franciele, que ganhou hoje. Amém? Irmãos, minutinhos finais do programa. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos seguem nas plataformas digitais, vocês que acompanham meu ministério. Ainda dá tempo de deixar aí na live o pedido de oração de vocês, e depois eu abro a live e faço a anotação, tá bom? Quero desejar para vocês um sábado abençoado, um final de semana abençoado, lembrando que hoje é o dia do Senhor, amém? E que vocês tenham uma semana vitoriosa também, uma semana
cheia da graça e do cuidado de Deus. Agradeço pelos presentes que os irmãos enviam durante a live, faz grande diferença para nós, enviando estrelas, enviando também aqui na outra plataforma sozinhas. Deus abençoe. Pouco nas mãos de Deus é muito. Irmãos, vamos para a bênção final? Você gostou dessa mensagem? O Senhor falou com você? Você viu o tamanho do poder, da sabedoria do nosso Deus, da soberania dele? Amém? Estou vendo aí o irmão Naldo, meu esposo também está na live. Quero mandar um beijo para o meu esposo, que está lá em Franca, São Paulo. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos ouvindo pelas plataformas digitais. Faz assim uma conchinha. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que você seja cheio da graça de Deus. E saia para ser Jesus para as pessoas, para ser Yeshua para as pessoas todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie.